aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa revisão? Primeira questão. A Rússia, logo na primeira década pós-União Soviética, começou-se reestabilização econômica, política e social. Cite medidas que propiciaram essa reestabilização. Algumas das medidas que auxiliaram na reestabilização russa foram as reformas administrativas, legais e tributárias, além do combate à corrupção e às oligarquias russas que possuíam influência na política nacional. Caracteriza o continente asiático. É o maior e mais populoso continente do planeta, banhado pelos oceanos Índico, Pacífico e Glacial Ártico. Quais as sub-regiões da Ásia? Ásia Central, Extremo Oriente, Ásia Setentrional, Oriente Médio, Sudeste Asiático e Ásia Meridional. Descreva o relevo asiático. É composto por planaltos, por planícies e por uma vasta cadeia montanhosa, dobramentos modernos, que contém 14 picos mais altos do mundo, como o Monte Everest. Caracterize a dinâmica de monções e cite 2 países afetados por ela. O regime de monções é um fenômeno que ocorre nas regiões sul e sudeste da Ásia de 2 formas diferentes: as monções de verão, quentes e chuvosas, e as monções de inverno, frias e secas, e afeta países como Índia, Paquistão, o sul da China, entre outros. Durante o verão, a população sofre com os altos índices pluviométricos, que causam grandes alagamentos. No inverno, a temperatura cai e a população sofre com baixa umidade. O que são os tigres asiáticos? Grupo de países asiáticos que obtiveram um crescimento econômico acelerado nas décadas de 1970 e 80 por conta de investimentos externos. 7. O que são as zonas econômicas especiais da China? Espaços localizados na região litorânea do país que servem como porta de entrada e base para instalação de empresas multinacionais, modelo semelhante ao dos tigres asiáticos. Caracterize o Oriente Médio. É uma região ímpar, marcada pela produção e pela presença de grandes reservas de petróleo, pela religião islâmica e ainda pelos conflitos étnicos religiosos. Já foi dominado por diferentes impérios como o persa, o árabe e o otomano, que contribuíram para a formação da matriz religiosa, étnica e cultural da região. Considerado um local de intensa divergência religiosa e política, o Oriente Médio é marcado por diversos conflitos e tem áreas disputadas por diferentes potências sem busca de localização estratégica devido às grandes reservas de petróleo. O que é a OPEP? Organização dos Países Exportadores de Petróleo. OPEP é um dos maiores cartéis do mundo, composto hoje por Argélia, Angola, Congo, Equador, Guiné Equatorial, Gabão, Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Venezuela. Reúne as maiores potências em relação à reserva e à produção de petróleo. O que é o fundamentalismo islâmico? São crenças na administração política dos países, alicerçadas na religião islâmica. Importante lembrar que o fundamentalismo existe não só no Oriente Médio, mas em várias partes do mundo, não podendo ser confundido com terrorismo. 11. Caracterize a doutrina Bush. Após o ataque em 11 de setembro de 2001, o governo dos Estados Unidos publicou um documento que sistematizava as novas diretrizes para a estratégia de segurança nacional. Essas orientações políticas militares, mas também econômicas, que levaram à guerra no Afeganistão em 2002 e no Iraque em 2003, ficaram conhecidas como doutrina Bush. 12. Comente sobre a Guerra do Golfo. A invasão do Kuwait pelas tropas do Iraque, iniciada em 2 de agosto de 1990, deu início à Guerra do Golfo.
houve a utilização de sofisticados equipamentos eletrônicos, bombas guiadas a laser e mísseis teleguiados, se constituiu em uma intervenção militar eficaz e rápida, foi travada por uma coalização internacional liderada pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha e os países do Oriente Médio, como a Arábia Saudita e o Egito, contra o Iraque. Obteve a sanção da ONU. Caracterize o território japonês. É um território montanhoso, banhado pelo Oceano Pacífico a leste e pelo Mar do Japão a oeste. 14. Por que o Japão é instável geologicamente? Situa-se em uma região de contato e limite de placas tectônicas, sendo alvo constante de terremotos. Comente sobre a energia nuclear no Japão. Ela apresenta a mínima interferência no efeito estufa, mas um dos seus maiores problemas é o destino final do lixo nuclear. O que foram os Zaibatuks? Corresponde a um grupo familiares monopolistas vinculados às atividades econômicas, sobretudo à indústria, ao setor bancário e ao comércio. As companhias criadas pelos Zaibatuks tornaram a economia japonesa forte e competitiva, possibilitando ao Japão uma influência econômica global. Comente sobre o processo produtivo just-in-time. Ele é um método produtivo de produção conforme a demanda. Cite duas medidas adotadas pelo Japão ao longo do milagre japonês. Temos a ampliação de investimentos em educação e tecnologia, a adaptação das indústrias bélicas e indústrias de tecnologia de ponta, a diversificação industrial, desenvolvendo indústrias cuja produção era flexível e acompanhava a evolução tecnológica, estímulo à poupança interna e desvalorização da moeda, mantendo o produto japonês barato em comparação ao produto ocidental. Reestruturação da infraestrutura e dos meios de transporte e comunicação agregados à evolução tecnológica. Estímulo e fortalecimento de tradições culturais que valorizam a honra, a hierarquia e a obediência. E é isso, meu povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e uma ótima prova para vocês!